Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós iremos trabalhar a quarta lição das lições bíblicas adultos, primeiro trimestre de 2023 da CPAD, cujo título é O Ministério Avivado de Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Hoje eu gostaria de convidar novamente para que vocês assistam o vídeo por completo, para que vocês entendam a mensagem que a gente vai expor aqui nesse vídeo. Tá certo, meus irmãos? Então vamos fazer aqui a leitura em classe que foi escolhida pelo autor da lição, né? Vamos fazer aqui a leitura e na sequência nós vamos estar aqui fazendo a explicação dos pontos que a gente acha necessário destacar aqui nessa lição para contribuir com você, professor, e com você, aluno, nesse primeiro trimestre de 2023. Bom, vamos fazer a leitura aqui em Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 14, que nos diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Bom, irmãos, dando continuidade ao raciocínio que a gente vem construindo ao longo desse primeiro trimestre, hoje nós vamos aqui adicionar mais um conceito novo ao que a gente já vem trabalhando aí no que tange ao avivamento bíblico, tá certo? Eu falei na última aula que a essência do avivamento produzido pelo Novo Testamento é justamente confrontar o sistema religioso em vigor que está corrompido, tá certo? Então, ou seja, mas para que isso ocorra, melhor dizendo, é necessário que os ministros, os pregadores estejam revestidos de poder, estejam preparados e habilitados para confrontar esse sistema corrupto, né, que tem atrapalhado o desenvolvimento sadio da obra de Deus e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Tá certo, meus irmãos? E que conceito novo é esse que a gente vai colocar? Bom, relembrando, avivamento é o ato de retornar às origens, ou seja, retornar à vida, né? Algo que está morto torna a ter vida novamente. E é justamente essa analogia que a gente pode dar ao novo significado que a gente vai trabalhar aqui hoje. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui uma perspectiva mais carismática a respeito do avivamento. Ou seja, pelo fato de você tornar a vida novamente, você passa a ter vigor, força,
Enfim, um corpo morto, ele está inativo. Um corpo vivo, ele tem vigor, ele tem força, ele tem movimento. Enfim, ele é dinâmico. Então é justamente isso que o avivamento produz. Primeiro, ele retorna o povo de Deus às origens. E, consequentemente, ele dá vida quando o povo retorna às origens, porque o povo passa agora a estar dentro dos padrões que Deus deseja e que ao longo do tempo o povo de Deus saiu. Por isso que o avivamento é um retorno às origens. E ocorre que nesse retorno à vida, você passa a ter vigor espiritual, você passa a ter força espiritual, porque agora você está vivo, espiritualmente falando. Você não está morto, inativo, mas você está vivo, está dinâmico. Tá certo, meus amados irmãos? Então eu quero que vocês entendam que hoje nós vamos trabalhar mais essa questão carismática do avivamento, tá certo? É um conceito novo que a gente está aqui adicionando. Caso fique alguma dúvida, por gentileza, escrevam aqui nos comentários e eu terei o prazer de responder a todos, tá certo? Então, Jesus Cristo, ele implanta esse avivamento no Novo Testamento, como nós trabalhamos na última aula. Quem não assistiu, por gentileza, assista, para você entender a essência da aula de hoje. Então, além de Jesus implantar, ele implantou de forma poderosa, ou seja, de forma avivada, esse avivamento, tá certo? Vocês vão entender que não se trata de redundância, né? É uma complementação de conceitos. Então, ou seja, Jesus Cristo, ele teve em seu ministério a marca da presença ativa do Espírito Santo. Em outras palavras, o ministério de Jesus foi um ministério vivo, dinâmico e poderoso, tá certo? Então, além de Jesus fazer com que o povo retornassem para as origens e, portanto, terem a sua vida espiritual de novo restaurada, Jesus, ele já estava vivo espiritualmente. Então Jesus tinha um ministério dinâmico, poderoso, fervoroso, enfim, um ministério cheio de vigor espiritual, tá certo? E como é que a gente consegue identificar essas características no ministério de Cristo? Bom, a gente vai apresentar aqui algumas razões para que vocês entendam que o ministério de Cristo foi um ministério cheio de fervor, cheio de dinamismo e poderoso. Tá certo, meus irmãos? Então vamos mostrar. Jesus Cristo, no seu próprio nascimento, ele já nasce com essa marca da presença do Espírito Santo em seu ser. Tá certo, meus irmãos? Vamos fazer a leitura de um texto bíblico para isso ficar mais claro, né? Para os irmãos. Vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 35. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo de número 35. Vou até ler a partir do versículo de número 34, que nos diz assim: Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que de ti há de nascer será chamado
Filho de Deus. Então, ou seja, o próprio nascimento de Jesus Cristo já foi marcado por essa presença ativa e dinâmica do Espírito Santo de Deus. Então, observem a presença do Espírito Santo de Deus na vida e no ministério de Jesus. Nós estamos começando aqui a destacar que essa presença, essa ação do Espírito Santo já iniciou na própria concepção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo, meus irmãos? Mas é óbvio que não fica restrito somente a esse episódio. Ou seja, no batismo de Jesus, ou seja, no início oficial do seu ministério, quando ele de fato é batizado por João Batista, o início do seu ministério é marcado por essa presença ativa, dinâmica e poderosa do Espírito Santo de Deus em sua vida. Vamos fazer a leitura aqui em Mateus capítulo de número 3, versículo de número 16. Então, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 3, a partir do verso de número 16, que nos diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Nesse instante, abriram-se-lhe os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, ou seja, no próprio ato do batismo de Jesus Cristo, que inaugura o seu ministério terrestre, já é marcado por essa ação sobrenatural do Espírito Santo em seu ministério. Então, literalmente, irmãos, estamos falando aqui de um ministério extremamente avivado, ou seja, vivo, cheio de vida e vigor espiritual. Tá certo? Então, ou seja, é marcado pelo seu nascimento, é marcado agora pelo seu batismo, mas é marcado também nos momentos de crise. Ou seja, a presença do Espírito Santo é marcado também nos momentos de crise da vida de Jesus Cristo, ou seja, na tentação. Então vamos fazer a leitura aqui do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 1, que nos diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja, até nos momentos de crise, de dificuldade, de provação, Jesus Cristo tinha a presença viva e marcante e poderosa do Espírito Santo de Deus em seu ministério. Então, ou seja, nascimento, batismo e agora nos momentos de crise. Então, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele marca o ministério de Jesus Cristo e a sua trajetória por completo. Por completo. Bom, mas não só fica restrito a esses momentos. Nos próprios momentos em que Jesus está operando milagres e maravilhas, a presença do Espírito Santo de Deus é notória. Vamos fazer a leitura aqui de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 46. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. (8:46), que nos diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: alguém me tocou, senti que de mim saiu poder. Em outras Bíblias vai estar virtude, ou seja, a presença do Espírito Santo de forma dinâmica, poderosa e fervorosa é marcada na vida e no ministério de Jesus Cristo em todas as suas fases: nascimento, tentação, batismo e até nos momentos de operações e milagres sobrenaturais que é feito e realizado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ou seja, literalmente nós estamos falando aqui de um ministério extremamente dinâmico, ou seja, poderoso. Literalmente uma dinamite espiritual.
Por isso que Jesus Cristo impactava onde chegava. Porque de fato ele tinha um ministério imerso nessa dimensão espiritual, poderosa e dinâmica do Espírito Santo. Tá certo, meus irmãos? Então, ou seja, Jesus Cristo não tinha um ministério limitado, restrito, contido, não, pelo contrário, era um ministério fervoroso, poderoso e dinâmico. Aonde chegava, impactava a região, impactava a vizinhança, ou seja, o local conhecia de fato o poder grandioso da palavra de Deus. Isso se dá por essa presença abundante do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo tinha vida espiritual, propriamente. Vida espiritual, ou seja, era um ministério vivo, não era um ministério morto. Então, a gente pode concluir, aqui numa primeira aplicação prática, que os ministérios hoje que não têm tais características são ministérios mortos, espiritualmente falando. Não são ministérios que demonstram que estão vivos diante de Deus. Porque se estivessem, teriam essas características de fervor, dinamismo e de poder. Ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus marcaria essa vida espiritual e não um ministério inativo, restrito, limitado, apagado e etc. Tá certo, meus irmãos? Mas por que será que Jesus tinha a presença do Espírito Santo de Deus tão ativa e tão marcante em seu ministério? Ora, Jesus Cristo buscava a presença do Espírito Santo de Deus. Como, irmão Bruno? Jesus Cristo tinha uma vida de oração. Ou seja, como eu falei com vocês anteriormente, não tem como a gente experimentar um avivamento sem oração. Jesus tem a sua vida marcada pelo processo da oração. Jesus orava em todas as ocasiões que você possa imaginar. Jesus orava nas refeições, ou seja, na maioria das vezes que Jesus multiplicava os pães, ele fazia uma oração a Deus. Muitas vezes, quando Jesus Cristo ia ceiar com seus discípulos, ele fazia uma oração a Deus. Então, ou seja, nas horas das refeições, Jesus orava. Jesus orava na hora que ia curar as pessoas. Ou seja, existem várias passagens que corroboram isso. Não vou citar aqui para o vídeo não ficar tão longo e tão exaustivo. Mas, ou seja, se você fizer uma leitura atenta do Novo Testamento, você vai ver que em várias ocasiões que Jesus Cristo iria operar uma cura, ele ora para poder fazer isso. Ele orava para poder ressuscitar as pessoas. Ou seja, além das curas, das libertações, ele orava para ressuscitar as pessoas. Você pode ver isso muito claro na passagem de Lázaro, quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro. Bom, Jesus orava também nos momentos decisivos do seu ministério, ou seja, quando ele foi escolher o colégio apostólico, eleger o colégio apostólico, ele passou a noite inteira em oração, irmãos.
Então, ou seja, Jesus não tomava uma decisão importante, uma decisão crucial, decisiva, se não fosse debaixo da oração. Jesus orava também nos momentos de angústia, ou seja, orou no Getsêmani, ali derramando toda a sua angústia, toda a sua preocupação, todo o seu pavor diante do Pai, ali no Getsêmani. Então Jesus orava nos momentos de angústia. Jesus orou também na cruz, ou seja, na morte. Há vários momentos, há várias cenas de Jesus orando na cruz. E ele encerra o seu ministério terrestre, a sua vida, aqui nessa terra fazendo uma oração. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus termina a sua vida orando. Então Jesus passou todo o seu ministério, percorreu toda a sua trajetória de missão aqui na terra, debaixo da oração. Por isso que a sua vida era tão marcada por a presença do Espírito Santo, ou seja, no nascimento, no batismo, nas tentações, quando ele operava milagres, prodígios e maravilhas, enfim, por isso que ele tinha um ministério tão vivo, porque ele tinha comunhão com Deus através da oração. Além disso, Jesus tinha períodos de isolamento, ou seja, de reclusão. Jesus saía dos holofotes, Jesus saía, enfim, do olhar atento das multidões para os lugares solitários, ou seja, para os desertos, para ter um momento a sós com Deus. É necessário isso também na nossa vida, para que a nossa vida venha a ser marcada pela presença do Espírito Santo. Hoje a gente vê muitas pessoas buscando a Deus no culto coletivo, eu acho ótimo, incentivo isso, mas há poucas pessoas tendo momentos particulares com Deus. Ou seja, só Ele e Deus, só Deus e Ele. Falta isso em nossa geração. Como eu falei, é muito bom a gente cultuar a Deus nos cultos congregacionais, isso é ótimo incentivo, é bíblico. Contudo, não podemos negligenciar esse relacionamento íntimo e particular com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque era isso que Jesus Cristo fazia. Vamos fazer uma leitura bíblica para ficar isso claro. Vamos ler aqui Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 35. Marcos 1, 35, que nos diz assim: levantando-se de manhã muito cedo, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, irmãos, Jesus, ele não adorava a Deus, não tinha um relacionamento com Deus público somente. Para alguns terem a liberdade de até quererem acusar a Jesus Cristo e dizer, não, mas ele tinha somente um relacionamento público, uma intimidade, uma comunhão pública com Deus, porque ele era
um fariseu, ele queria aplausos. Pelo contrário, Jesus tinha prazer na comunhão com Deus. Jesus não tinha comunhão simplesmente para mostrar para os outros que ele tinha comunhão. Ele tinha prazer em ter comunhão com Deus. Certo, irmãos? Bom, então vocês aqui observaram que Jesus conseguiu confrontar o sistema corrupto da sua época, ou seja, o sistema religioso corrupto de sua época, porque ele estava revestido dessa vida espiritual que o Espírito Santo de Deus dá, desse fervor, desse poder. Então, ou seja, seu ministério de fato era um ministério avivado, um ministério carismático, um ministério cheio de vida e vigor espiritual. Não era um ministério morto, um ministério de aparência, um ministério de fantasia, de ficção. Pelo contrário, de fato era um ministério autêntico, ou seja, validado pelos céus. Eu e você não vamos conseguir confrontar o sistema enquanto a gente não tiver um ministério avivado, ou seja, um ministério que de fato seja vivo. E para que esse ministério seja vivo é necessário a gente retornar às origens. Voltar aos padrões ideais de Deus. E buscar, obviamente, a presença do Espírito Santo. Então, meu querido aluno, meu querido professor, não adianta você ter os melhores cursos teológicos, não adianta você ter os melhores diplomas acadêmicos, se o seu ministério não for um ministério vivo, dinâmico, fervoroso e poderoso, jamais você vai conseguir confrontar o sistema e, consequentemente, promover um avivamento em sua região ou em seu ministério ou na obra de Deus. Irmãos, é muito sério o que eu estou afirmando aqui. Porque hoje a gente vê que as igrejas não possuem mais esses sinais, essas evidências de que de fato elas estão exercendo um ministério espiritual avivado, ou seja, cheio de vida. Cadê as curas? Cadê as libertações? Cadê as operações de maravilhas? Cadê os confrontos, ou seja, dos servos de Deus confrontando o erro, confrontando o sistema, confrontando a iniquidade? Cadê essas evidências que marcam um ministério de fato avivado, um ministério vivo diante de Deus? Cadê isso em nossos dias? Cadê ministérios com essas características do ministério de Jesus Cristo? E eu quero dizer para vocês que essas características não são restritas somente ao ministério de Jesus, que pode ser que muitos aleguem isso. Ah, mas é porque era Jesus Cristo, por isso que o seu ministério era assim. Não! Os discípulos, os apóstolos mantiveram esse padrão de ministério espiritual avivado em seus dias. E isso a gente vai mostrar agora, irmãos. É a próxima sessão desse estudo. Ou seja, a pregação da igreja primitiva era uma pregação cheia de ousadia, cheia de confiança, cheia de convicção. Hoje os pregadores não têm mais esse entusiasmo quando pregam a palavra de Deus, não pregam com ousadia, não pregam com fervor, não pregam com convicção, nem eles mesmos acreditam naquilo que estão pregando. Não tem mais calor no coração, não tem mais ardor no peito, não tem mais ousadia. Irmão Bruno, mas a igreja primitiva pregava com essas características? Eu separei aqui algumas passagens para corroborar essa minha afirmação. Vamos ler aqui segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios,
capítulo de número 3, versículo de número 12, que nos diz assim a palavra de Deus. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Olha só o que os apóstolos estão dizendo. Olha, vocês têm essa esperança do evangelho, vocês têm essa esperança da palavra de Deus, então anuncie com ousadia. Comunica essa mensagem com ousadia, com convicção, crendo que é a verdade de Deus, não duvidando. Com poder, com dinamismo. Vamos ver uma outra ocorrência desse fenômeno aqui na igreja primitiva. Atos capítulo de número 4, versículo de número 31. Atos capítulo de número 4, versículo de número 31, que nos diz assim a palavra de Deus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha só como é que os apóstolos, os discípulos da igreja primitiva anunciavam. Mas eu quero ainda citar uma outra ocorrência para exemplificar. Ainda no livro de Atos, no capítulo de número 9, versículo de número 29, que nos diz assim a palavra de Deus. E pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e discutia também com os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Ou seja, Paulo aqui pregava ousadamente o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cadê os pregadores ousados, no bom sentido da palavra, para pregar a palavra de Deus? Prova que a gente não está vivendo, não estamos experimentando um avivamento. Ou seja, um segundo ponto aqui é que não há fervor mais na adoração. A adoração e a comunhão com Deus nos cultos congregacionais e até mesmo nos cultos nos lares virou mecânico, robótico. Não há mais entusiasmo, não há mais amor na comunhão, na adoração. Hoje a gente olha para o semblante das pessoas, virou um mero ritualismo, os cultos. Quando não, parte para o emocionalismo. Não estou pregando aqui o emocionalismo. Pelo contrário, nós aqui denunciamos o culto que flerta com emocionalismo. Mas hoje os adoradores não têm mais fervor. As pessoas não adoram mais com amor, não louvam mais com amor, não pregam mais com amor, não tomam a ceia mais com amor, não vão para os cultos para cumprir algum tipo de protocolo, para serem vistos pelos irmãos, ou seja, virou algo mecânico. Como é que era o culto na igreja primitiva? Fervor, irmãos, entendo aqui como um sinônimo de vida, de vigor. Tem nada a ver com emocionalismo. Vamos ler aqui Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 11. Romanos 12. Romanos 12, 11, que nos diz assim a palavra de Deus. Não sejais vagarosos no cuidado, mas serdes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ou seja, não vai para o culto congregacional todos os dias? Ou seja, não vai para o culto no templo todos os dias? Adora a Deus com fervor em casa como se você estivesse na igreja. Porque o Deus que você serve está aí onde você está. Se você está na igreja, adore com entusiasmo, com fervor, com vida, com amor. Tá certo, meus irmãos? Ou seja, as pessoas hoje têm medo de represálias. Tem medo, irmãos.
Hoje os pregadores têm medo das consequências de suas pregações, têm medo de sofrer algum tipo de contrapartida, de contra-ataque. Então, ou seja, por que não há mais pregações que confrontem o sistema corrupto religioso em vigor? Porque os pregadores têm medo das consequências desse tipo de pregação. Isso é falta de avivamento, irmãos. É falta de você ter um ministério avivado. Quem tem um ministério avivado, marcado pela presença do Espírito Santo de Deus, não teme essas consequências oriundas da sua pregação. Vamos conferir isso na palavra de Deus. Olha, vamos ler a segunda de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 7. Segunda de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versículo de número 7, que nos diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, Deus não nos deu o espírito de timidez ou de medo. Esse timidez aqui, irmãos, como eu sempre falo, ele é traduzido de forma mais coerente com o texto bíblico, utilizando a palavra covardia. Ou seja, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Então tá vendo como a igreja primitiva manteve o padrão de um ministério avivado que Jesus Cristo implantou aqui, irmãos, no início da sua obra? Por que isso não se repete nos dias atuais? Eu falei na última aula, a gente está vivendo um cristianismo muito diferente do cristianismo bíblico, do cristianismo que Jesus Cristo implantou aqui. Estamos vivendo. Hoje você chega na igreja, são vários programas que existem. A agenda é muito diversificada, mas falta poder, falta fervor, falta dinamismo, falta vida espiritual. A gente só vai conseguir experimentar tais características, tais evidências de vida espiritual quando a gente buscar a se arrepender e retornar às origens. Tá certo, meus irmãos? Eu espero ter contribuído com você, meu caro aluno, meu caro professor. É um assunto muito delicado, mas precisa ser exposto. Tá certo, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês.